Bom dia a todos. Bom, meu nome é Sandra Montagnani, sou advogada, pode ser que alguns já me conheçam. Eu trabalho já no ramo aí da trabalhista já há muitos anos, sou especializada também no assunto. E hoje vamos falar dos reflexos na 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 ação trabalhista. Então, vamos iniciar aqui com os slides, tá? Os slides vão ficar salvos. Deixa eu ver se eu consigo passar. Como extrair o máximo de valor nos seus pedidos iniciais? Bom, se a gente for falar da petição inicial, a gente teria que ter muito mais tempo para isso, porque tem muita coisa para falar da inicial. Mas nós estamos aqui percebendo, principalmente o professor que ele faz muitos cálculos e perícias, ele percebe um prejuízo muito grande nos reflexos das verbas postuladas. Então, aqui eu vou começar a falar do slide, que a petição inicial, onde tudo começa, né, que é o início de tudo, é a matéria-prima, o alicerce do processo. Pensando assim, temos que extrair o máximo dos pedidos e confeccionar de melhor forma objetiva. Bom, a gente sabe, né, que se a gente pedir aí por exemplo, um adicional de insalubridade e reflexos, vai ficar genérico. E com certeza o reclamante não vai conseguir oferir esse pedido. Por quê? Porque dificulta a contestação da própria reclamada, que ela vai tentar impugnar de forma específica e não vai conseguir. Então, continuando aqui, um alicerce mal construído pode causar sérios problemas na estrutura da edificação, colocando em risco a segurança dos ocupantes. Por isso, é fundamental contar com os profissionais qualificados e materiais de qualidade na hora de construir o alicerce. O mesmo ocorre numa petição inicial mal elaborada, genérica, que foi o que a gente falou. Uma das verbas nas quais mais ocorrem prejuízos, como eu tinha dito, são os reflexos, desculpem, são os reflexos das verbas postuladas numa ação trabalhista. Vamos passar para o próximo slide. Continuando aí, como extrair o máximo de valor nos seus pedidos iniciais, quando fazemos um pedido, como uma diferença salarial, um adicional de insalubridade, periculosidade, horas extras, adicional noturnos, entre outros, tá? Podemos fazer uma analogia da cana-de-açúcar. Nobres, isso daí é mais para vocês fazerem um link, tá? Com o que é, por exemplo, a cana-de-açúcar, o que podemos extrair dela e o que podemos extrair também lá na petição inicial, referente às verbas e tudo mais. Vocês têm uma ideia de quantos produtos são extraídos da cana-de-açúcar? Será que vocês já pararam para pensar nisso? São inúmeros, como caldo de cana, melaço, açúcar, em diferentes formas, álcool, etanol, os subprodutos e resíduos da plantação são utilizados para geração de energia elétrica, biogás, fabricação de ração de animais, fertilizante para as lavouras e muitos outros, tá? Aqui demais outros. O mesmo ocorre no processo trabalhista. Temos que esgotar o máximo possível sobre uma verba pleiteada na inicial, e isso muitas vezes não ocorre, trazendo um grande prejuízo para o advogado e também para o cliente. Continuando aqui, pois é um momento oportuno para fazê-lo, eis que depois, na execução, já é tarde demais. E como nós temos contato com muitos processos trabalhistas, e bem na hora da execução, nós notamos essa falta, que é grande, tá? É enorme, não é pouco não, tá? E aqui, uma frase em inglês que é think outside the box. Nasceu
é, assim, a expressão pensar fora da caixa. É uma tradução literária da expressão em inglês. Think outside the box. Pensar fora da caixa significa deixar de lado tudo que existe e procurar soluções extraordinárias para problemas comuns. E às vezes nós não fazemos isso. Por isso que estamos aqui hoje para tentar afiar aí o machado para conseguirmos oferir mais renda, mais satisfação do cliente, porque o reclamante, o cliente, ele é o nosso melhor marketing, né? Então a gente também tem que seguir essa linha e sem contar que nós sabemos que nós advogados, agora na visão do advogado, a gente sabe que o reclamante, quando ele fica um pouco insatisfeito, ele procura outros profissionais e ali ele vai adquirindo informações que não são bom para o nosso desenvolvimento profissional, para o nosso escritório. Então, continuando aqui, nesse sentido, é tentar ir além das coisas do óbvio ou do que todo mundo vê. E é isso que quero ensinar hoje para os meus alunos. Aqui, continuando no pensando fora da caixa, quando pensamos numa verba trabalhista, em especial nos reflexos, é comum se olhar no espelho, temos que ver além da imagem refletida. Nos pequenos detalhes, o corpo, a cabeça, os olhos, a boca, o nariz, as orelhas, a sobrancelha e assim por diante. O que eu quero chamar a atenção de todos com essas comparações, ilustrações, metáforas, é que a advocacia trabalhista, juntamente com os cálculos, devem trabalhar em comunhão. Então, há um elo entre o direito e principalmente a reclamação trabalhista, né? Com a matemática. Existe esse elo e é forte. E mesmo sendo hoje entendimento majoritário de que os cálculos das verbas devida no pedido inicial, conforme artigo 840, parágrafo 1º da CLT, não limita os valores da condenação trabalhista. Bom, aqui a gente sabe, eu tenho até alguma coisa para falar para vocês. A gente precisa prestar atenção em todos os pontos. É claro que hoje a aula é sobre os reflexos, mas até mesmo o termo de rescisão, sabe naquele campo onde vai escrito qual o sindicato? Ali o advogado pode já errar, porque quem preenche ali é um contador. Não estou desfazendo da profissão do contador, pelo contrário. Mas pode ser que ele ponha ali, por engano, um sindicato que não é o sindicato do reclamante. Então, são os detalhes. Aí, o que o advogado faz? Ele vai lá e ele busca todas as convenções coletivas de todo o período do reclamante e ele junta a convenção coletiva errada. Né? Então, eu sei que tem o corre-corre, o dia a dia, a gente delega também muito, mas precisamos estar atento aos detalhes. Não obstante, o processo do trabalho prime pela maior informalidade. A gente sabe disso, né? Que não precisa de tanta formalidade. Não se exigindo rigor na delimitação dos pedidos, na petição inicial, mas apenas uma breve exposição dos fatos e a formulação do pedido. Admitir pretensão não mencionada na causa de pedir ou no pedido importa julgamento ultra petita e viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, ou seja, tem que pedir para ganhar. Ocorre que, muitas vezes, os pedidos iniciais são genéricos e inespecíficos, tais como os reflexos sobre verbas contratuais e rescisórias, como a gente já havia dito no começo, né? Impedindo até a defesa da reclamada. Bem como, às vezes, a falta de pedir. Assim, foi preparado esse curso exclusivo para você.
Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sou o professor Marcos Montagnani. Alguns já me conhecem, outros não. Eu sou matemático, perito judicial, sou especialista em direito do trabalho e processo do trabalho. Sou calculista há quase 25 anos, perito em várias varas aqui de São Paulo, do estado de São Paulo. E estou aqui para a gente poder ter uma noção maior dos ganhos da advocacia. Esse curso foi pensado da seguinte forma: vocês podem até ter achado essas 3 colocações que a professora Sandra falou aqui, que nós colocamos alguns comparativos aqui. Nós falamos no começo de edificação, falando de um alicerce, de um prédio. Falamos aqui da cana-de-açúcar e falamos do espelho, dos reflexos aqui. Mas, professor, o que tem a ver isso daí com cálculo, com reflexos, com monetização? Porque, assim, tudo se inicia na petição inicial. Então, essa parte da edificação, se você não tiver uma petição inicial bem elaborada, bem montada, isso acontece muito porque a gente, quando o cálculo chega até a mim, quando chega na fase de execução, já se passou inicial, contestação, réplica, depoimentos, audiência, recursos e etc. E muitas vezes o advogado me procura para tentar achar alguma solução em algumas coisas que se passaram lá atrás, que não foram solucionados. Então é muito importante, tudo tem o princípio. Se a gente fizer um alicerce bom, que é a petição inicial, o processo já tem uma grande chance de ter um grande sucesso. A cana-de-açúcar, isso são tudo links, gente, para a gente lembrar na hora que vocês estiverem lá montando lá a petição inicial ou fazendo qualquer parte da área da advocacia, igual o curso que nós demos semana passada, que foi a arte de pedir. A cana-de-açúcar, eu quis fazer essa analogia, porque, poxa vida, da cana-de-açúcar a gente não extrai só o caldo da cana. A gente extrai muitos elementos, conforme a professora Sandra disse aqui. E do processo trabalhista a mesma coisa. Hoje em dia é muito difícil chegar um bom cliente até a porta do escritório de advocacia. Tá? E quando se chega a esse cliente, você tem que tentar explorar o máximo possível todos os direitos daquele cliente. E muitas vezes passa despercebido. Às vezes você ganha o mais difícil e acaba as verbas acessórias não pedindo de forma correta, na qual você tem um prejuízo enorme. E por último, nós fizemos uma comparação aqui com o espelho. Por que o espelho? Um pedido trabalhista é a mesma coisa de você se olhar no espelho. Você viu lá que foi falado, até dá o... Deixa eu pegar aqui o... Foi falado aqui... Cadê a parte do espelho? Quando a gente se olha no espelho, se você for prestar atenção na imagem que reflete, você vai ver lá os olhos, a boca, o nariz, a orelha, o cabelo, enfim, diversas coisas. Para você fazer um pedido inicial, é a mesma coisa. Você tem que olhar para o pedido sabendo o que vai te refletir. O que esse pedido reflete? Até onde você pode esgotar este pedido? Então, por isso que nós fizemos essas 3 comparações aqui. Como aumentar os lucros na advocacia? Uma vez feito o pedido inicial e de forma correta, completa e determinada, o advogado trabalhista já deu um grande passo para o início do sucesso no seu processo. Apesar do nosso curso ser específico de reflexos, eu não posso deixar de citar aqui a importância da base de cálculo das verbas pleiteadas. Porque o reflexo é um acessório do principal. Se a gente não fizer um principal bem formulado também, automaticamente esses reflexos vão ser prejudicados. Então, é muito importante os pedidos iniciais com a base de cálculo bem feita. Muitas vezes um pedido formulado na inicial e seus consequentes derivados dos reflexos não se dá necessário para a base de cálculo das verbas. Normalmente, tá? O advogado procura a faculdade de direito por não ter
uma semelhança, assim, uma intimidade com as exatas. Porém, o direito, ele é muito caído para a matemática, porque, na verdade, eu até tenho um slogan do meu escritório que eu falo, eu transformo o seu direito em resultado. Então, tudo aquilo que você for fazer num processo trabalhista, por mais que você chegue ao recurso de última instância, qual que é o final dele? São os cálculos. Tá? Então, todo aquele direito, ele vai ser transformado em resultado no final. Então, os cálculos têm que ser muito importantes no direito. Então, nós vamos aprender aqui na prática como extrair o máximo possível, tá? Vou te mostrar aqui com planilhas, inclusive, gente, esse slide vai ficar disponibilizado a vocês, a aula por mais um tempo, para que vocês fiquem mais tranquilos na questão das anotações, de repente anotar alguma coisa que o professor fala, mas na questão dos slides, podem ficar tranquilos que vocês vão ter isso em mãos. Então vamos para a parte que importa, né? Como vamos aumentar o lucro na advocacia? Eu montei esse curso com alguns exemplos práticos aqui, tá? E modelos de pedidos iniciais. Vamos considerar aqui uma ação trabalhista baseada nos seguintes pedidos: diferença salarial de uma equiparação, adicional de periculosidade, adicional noturno e horas extras noturnas. Eu escolhi esses 4 itens para demonstrar para vocês como que a gente pode enxergar isso aí até o final. Uma coisa bem importante, tá? Isso aqui é bom gravar todos aqui, ó. Diferente das verbas trabalhistas pagas por um RH ou contabilidade na empresa, isso aí eu disse inclusive na nossa palestra da semana anterior, por obrigação, os reflexos devem ser pagos de forma correta e automática. Tá? Então você foi lá, fez as horas extras refletem nos DSRs, esses DSRs refletem no fundo de garantia, no final do ano, no 13º, fazem a média para fazer os cálculos. Isso normalmente é automático no RH, numa contabilidade. No entanto, existe uma diferença muito grande do cálculo trabalhista dentro de uma contabilidade, dentro de um RH, e para um processo trabalhista. O processo trabalhista, se você não pedir, você não ganha. Tá? Então, é bem diferente aqui. Eu até coloquei aqui, ó. Se não for pedido, não será deferido automaticamente. Não basta saber que uma verba salarial e tem reflexo, se não for especificado na petição inicial, pois, conforme o brocardo jurídico, o direito não socorre aos que dormem, é correto afirmar que, se não pedir, não é devido. Logicamente que os fatos de cada verba são narrados pelo advogado, conforme cada caso, mas passando esta parte, que é a matéria de direito, vamos diretamente aos pedidos finais, com valores e quantidades fictícias. Em todos os pedidos exemplificados nesse curso, vou considerar como dispensa sem justa causa, que no caso nós temos a sem justa causa, com justa causa, pedido de demissão, de comum acordo, só que aonde se extrai mais valores de reflexo são aqueles por dispensa sem justa causa. Tudo bem por aí no chat? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Boa. Gente, olha que interessante isso aqui. Um simples pedido de diferença salarial. Tá? Aqui, equiparação salarial e reflexos. Você vai lá na sua petição inicial, informa o paradigma, comprova que ele ganhava mais, exercia a mesma tarefa, não tinha aquela diferença de anos, etc. e tal. Vocês, na matéria do direito, vocês provam que ele faz jus a isso. Então, pegando a diferença salarial, aqui nós colocamos nesse quadro, aonde ela vai refletir? Lá em cima, começando o 13º salário, férias gozadas mais 1/3, aviso prévio,
férias indenizadas mais 1/3, fundo de garantia mais 40%. Normalmente se para por aí. Normalmente se para por aí. Não se prolonga os reflexos. Mas você tem que, aquilo que eu falei, você tem que enxergar além daquilo que é necessário. E está tendo muita discussão na fase de execução. É uma picuinha que começa entre os calculistas que está já começando a derrubar muitas teses aí e acaba perdendo dinheiro. Poxa vida, mas o 13º salário, ele é uma verba salarial. Professor, mas ele incide realmente no fundo de garantia. Ok. As férias gozadas também incidem no fundo de garantia. Ok. O aviso prévio indenizado também incide no fundo de garantia. E a indenização de 40%, ela incide sobre o FGTS do 13º, das férias gozadas. No entanto, não sobre o aviso prévio. Tem uma OJ, eu só não me recordo o número, acho que é 82, que ela tira a multa de 40% sobre o FGTS calculado no aviso prévio. Só que se não tiver esse pedido expressamente feito na sua petição inicial, os seus reflexos eles vão se limitar apenas a essa primeira parte da coluna aqui, que é o 13º, férias gozadas, aviso, férias indenizadas e fundo de garantia, somente sobre o principal. Você não consegue puxar esse leque. Mas, professor, como é que eu vou fazer isso aqui dentro do meu processo? Eu fiz aqui, ó, diferença salarial entre o reclamante e o paradigma, fulano de tal aí, no importe mensal de R$ 500, por todo o período de trabalho, aplicando inclusive os reajustes da categoria e reflexos em 13º salário, férias mais 1/3 gozadas, férias mais 1/3 indenizadas, quando cabível, dobro, simples e proporcionais. Aviso prévio e de todos, exceto as férias mais 1/3 indenizadas, no fundo de garantia mais 40%. Então, isso aqui, ó, que nós temos, na sua causa de pedir, ela tem que estar expressa dessa forma. Dessa forma, você amarra o processo assim. Ah, professor, mas e se eu tiver outras situações aí, se for sem justa causa? Com justa causa, perdão. Aí cai algumas verbas. Tudo você vai analisar conforme o seu cliente. Ah, foi uma demissão, um pedido de demissão ou foi uma justa causa? Então já não vai ter o reflexo no aviso prévio, já não vai ter a indenização de 40% do fundo de garantia. Ah, professor, mas aí teve um contrato de 1 ano, então não tem férias em dobro conforme está escrito ali. Você não coloca férias em dobro. Aqui o que eu estou dizendo aqui, eu estou extraindo ao máximo o pedido dentro de um contrato possível. Por quê? Se, ao contrário do que está escrito ali, estivesse apenas assim, diferença salarial entre o reclamante e o paradigma e reflexos em 13º, férias mais 1/3, aviso prévio e fundo de garantia mais 40%. Ponto. É o que normalmente nós vemos nos processos. O fundo de garantia mais 40%, você está pedindo sobre quem? Sobre o principal, sobre a diferença salarial. Só que as verbas acessórias, aquelas que provêm depois da diferença salarial, algumas delas são de natureza salarial e incidem no fundo de garantia. E querendo ou não, o fundo de garantia, qual que é o percentual? 8%. O fundo de garantia, ele tem um percentual de 8%. Se você colocar mais a indenização de 40%, você vai ter um percentual de 11,20%. Então, o que acontece? Se você não pedir dessa forma, eu, como calculista, se não tiver dessa forma escrita. Vou dar uma olhadinha que saiu aqui, ó.
Se não tiver dessa forma escrita, eu não vou incidir o FGTS sobre 13º, sobre as férias gozadas e nem sobre o aviso prévio. E, consequentemente, a multa de 40%. Então, imagina uma situação. Vamos dizer que num contrato de 5 anos, os reflexos da diferença salarial deu R$ 5.000 de reflexo no 13º. Eu vou perder 11,20% sobre esses R$ 5.000. Você pega aqui R$ 5.000, pegando minha calculadorinha aqui, sair da câmera, voltando para a câmera. R$ 5.000 vezes 11,2, eu perdi R$ 560 somente nesse pedido. Isso vem juros, vem correção monetária, então a coisa vai mudando de figura. Adicional de periculosidade e reflexos. A mesma questão. Nós temos aqui, ó, a periculosidade. Ela incide no 13º salário, férias gozadas mais 1/3, aviso prévio, férias indenizadas, FGTS mais 40%. Da mesma forma que na diferença salarial, o 13º, férias gozadas e aviso prévio, vai incidir no FGTS 8%. E o 13º e as férias na indenização de 40%. É a mesma coisa que na diferença salarial. E o pedido amarrado aqui. E cadê? Deixa eu ver uma coisa aqui. A Sofia trocou. Ela trocou aqui. A questão dos pedidos, ela vai ser idêntica à da equiparação salarial aqui. Pulou um slide aqui, ó. Que seria depois. Então, como é que eu faço esse pedido? Adicional de periculosidade, com reflexos em 13º salário, férias gozadas mais 1/3. Vamos lá, perguntas? Ivan, seria correto pedir primeiro a integração das verbas que servirão à base de cálculo para as demais verbas e depois pedir os reflexos propriamente ditos? Pedir primeiro a integração das verbas que servirão de base de cálculo. Tá. Entendi seu pedido. São duas coisas distintas. Ele está falando de base de cálculo e de reflexo. Sim. Se você tem aqui, vamos supor que isso aqui seja tudo uma condenação. Nós falamos primeiro de diferença salarial, tá? Que eu estou colocando os pedidos separados. Vamos dizer que isso aqui pertença ao mesmo processo. Então, primeiro nós fizemos aqui a diferença salarial. Ok? E aqui eu coloquei ficticiamente um importe mensal de R$ 500. Aqui na periculosidade, já seria importante dentro do mesmo processo falar que a periculosidade será feita com a base de cálculo do salário do paradigma. Tá? Já que temos uma diferença salarial, o valor do salário do empregado mudou, então a base de cálculo desse adicional de periculosidade seria o salário do empregado acrescido da diferença salarial. Então isso é importante. Por isso que nós falamos lá no começo que o curso ele é de reflexos, porém a gente não pode esquecer da base de cálculo. Muito importante essa pergunta, que ela reflete lá no comecinho da aula, que nós temos que também verificar a base. Então, se aqui fosse uma sequencial de um processo, esse adicional de periculosidade seria feito a base de cálculo com a diferença salarial na base. Tudo bem? Aqui os reflexos da periculosidade da mesma forma que nós falamos. Ela trocou, na hora de mudar. Aqui, ó. Só uma correção aqui, pessoal, está dizendo adicional de periculosidade e reflexos, mas na verdade aqui já fala do adicional noturno. Então eu vou voltar, tá? Que eu tive que refazer esse slide por conta do template da ESA que eles pediram para fazer nesse modo e não no modo que eu tinha feito anteriormente. E aqui já vai matar mais ou menos a charada do que o Ivan falou. O adicional noturno e reflexos. Olha só o emaranhado, que eu até coloquei lá em azul e vermelho,
para que a gente veja a questão dos reflexos que aumentam mais ainda. Primeiro eu coloquei aqui, ó, a base de cálculo. Salário mais diferença salarial mais periculosidade. Então, a base de cálculo do adicional noturno aqui, fazendo aí uma analogia à súmula 264, que fala das horas extras, que tem que ser apurada pela globalidade salarial. Então, a base de cálculo aqui seria o salário acrescido da diferença salarial, acrescido do adicional de periculosidade. Então, nós temos aqui, agora com a OJ 394, que a partir de 23 de março de 2023, ela modificou o entendimento no qual ela dizia que era bis in idem você somar os DSRs e feriados, os reflexos, junto com a verba para reflexo nas demais verbas. Hoje não é mais. Então, todas as verbas apuradas a partir do dia 23 de março de 23, elas são somadas. Então, o adicional noturno, ele vai refletir em DSRs e feriados. E ambos, tá? Isso eu estou dizendo a partir da OJ 394 da alteração, tá? O adicional noturno, ele reflete em 13º, reflete lá em férias gozadas. É uma pena que esse aqui não, na TV, ele não pega o laser. 13º salário, férias gozadas mais 1/3, aviso prévio, férias indenizadas e fundo de garantia mais 40%. Da mesma forma que os DSRs e feriados, os reflexos, eles também incidem em todas essas verbas. Antes da OJ 394, os DSRs e feriados não incidiam sobre todas essas verbas. E lá em cima, 13º, férias gozadas, aviso prévio, incidem no FGTS de 8% e na indenização de 40%. Mas, professor, como é que eu posso fazer esse amarradinho aqui para... Não esqueça o que está escrito periculosidade, mas é adicional noturno. Adicional noturno sobre as horas prestadas após as 22 horas, inclusive as prorrogadas às 5, aí cada caso, o seu caso, conforme a sua petição inicial, com a redução noturna e aplicação do adicional convencional ou, na ausência, o habitualmente pago pela reclamada, sendo sua base de cálculo em analogia à súmula 264 do TST, com a inclusão da diferença salarial e adicional de periculosidade, inclusive, e reflexos em DSRs e feriados, e de ambos, atual redação da OJ 394, a partir do dia 20/3 de 2023, e não dia 23, conforme eu disse, em 13º, férias mais 1/3 gozadas, férias mais 1/3 indenizadas, dobro, simples e proporcionais, quando for o caso, aviso prévio, e de todos, exceto as férias indenizadas mais 1/3, no fundo de garantia mais 40%. Fazendo o pedido dessa forma, você consegue fazer toda essa questão do gráfico. Vocês conseguem amarrar e não perder uma agulha do seu pedido. Por qual razão? O que acontece normalmente aqui? Eu vou dizer discussões em liquidação de sentença, ok? Porque aqui, como eu trabalho tanto para advogado de reclamante, advogado de reclamada, e como perito do juízo, às vezes a gente tem que tomar certos partidos, com exceção da perícia. A perícia é o que está escrito lá e acabou. Mas o que acontece normalmente aqui nas discussões, que de repente isso aqui não está nos pedidos, não está na sentença, não está no acórdão, chega numa liquidação de sentença. Já teve casos, eu como reclamada, que não constou na sentença a redução noturna do adicional noturno.
Poxa, lá o juiz não falou da redução noturna, não citou nenhuma súmula, não citou nada parecido. Ah, professor, mas obviamente o adicional noturno tem a redução noturna após as 22 horas. Tudo bem, mas eu já vou pegar essa brecha para contestar o cálculo pela reclamada. Aí já cabe a experiência do calculista na hora de você fazer o cálculo pela empresa. Você vai enxergar as brechas, porque qual que é o intuito do reclamante? Elevar o máximo possível das ações. Qual que é o intuito da reclamada? Baixar mais a condenação. E quando a gente está atuando como calculista das partes, você vai tentar fazer o mais benéfico para o cliente conforme você está fazendo. Ah, professor, e se você está com um perito e não está escrito redução noturna? Aí pesa um pouco na consciência, né? Mas normalmente, quando eu estou como perito, eu vou até o final pelo pé da letra. O que está escrito lá é o que eu sigo, tá? Salvo o contrário, depois, por intermédio de algum despacho do juiz, alguma coisa, o juiz pede que peça para incluir, por algum motivo. Tá? Chegar reclamado, olha, chegar o reclamante contestando, falando, olha, o perito não incluiu a redução noturna na hora noturna a partir das 22. Eu vou dizer que não assiste razão, porque não está constando na sentença que se faça tal procedimento. Outra questão, base de cálculo. Se no adicional noturno o juiz não citar a súmula 264, só falar adicional noturno, divisor 220, perere parará, vai dar uma brecha para que, na hora de fazer a liquidação de sentença, eu faço o adicional noturno somente com base no salário base. Não vou colocar periculosidade, não vou colocar diferença salarial. Ah, professor, mas, poxa, se ele ganhou, tudo bem, ele ganhou, mas naquele pedido específico não está a determinação. Se não está determinado, se não está incluso na condenação, e outra coisa importante, não adianta você fazer uma bela de uma petição inicial, fazer uma bela de uma defesa, uma réplica, um recurso, e chegar na hora de uma sentença, por algum motivo, razão, circunstância, vier algum equívoco dentro da sentença e você deixar de embargar aquela questão, também não adianta. Transitou em julgado, a gente não pode alterar os fatos que transitarem em julgado. Mesma coisa seria, vamos supor que aqui o juiz não colocou lá que é reflexo do adicional noturno em DSRs. Não está falando. Eu não posso chegar na condenação, lá no final, na hora de apresentar o cálculo, incluir reflexo em DSR. Tenho muita discussão com o cliente nesse aspecto. Ô Marcão, o cálculo aqui você não colocou reflexo em DSR. Mas, doutor, não está na sentença, transitou em julgado. Ah, mas eu pedi na minha petição inicial. Perfeito, pediu certinho, só que a sentença não deu. O doutor não embargou a sentença. Eu não posso incluir. Ah, mas eu quero que inclua. Tudo bem. Então, o doutor vai me mandar um e-mail solicitando a inclusão dos DSRs. Por quê? Depois a empresa vai contestar, eu não vou ter argumentos para manter isso daí. Como perito, eu já não coloco. Eles vão brigar lá na frente pedindo esclarecimentos. Não foi dado. Ah, foi pedido, mas não foi dado. Então, se assim fosse, eu podia colocar aqui. Ah, eu quero pôr um dano moral, eu quero pôr um vale transporte. É a mesma coisa. Não é porque a verba ela é uma sequência automática, que aquilo que eu falei do RH e da contabilidade, não é porque ela é automática que ela é obrigatória a entrar no cálculo mesmo que não esteja. Tem que estar escrito. E fazendo dessa forma, você consegue amarrar todas as circunstâncias. Ah, professor, está lá férias indenizadas, dobro. Mas, poxa, na minha inicial não tem férias em dobro. Tira as férias em dobro. Só coloca simples e proporcionais. O aviso prévio e o FGTS de todos, exceto em férias indenizadas, e não cai a multa de 40, a indenização de 40 sobre o aviso prévio. Tudo bem por aqui? Já dei nó na cabeça de muita gente, aí tá tudo ok. Não chegamos nem na metade ainda, hein?
Está tudo ok, professor. Maravilha. Este aqui é um dos pedidos mais complexos, na minha opinião, dentro de um pedido trabalhista, que mais tem dificuldade em ser feito. O próprio sistema PJT-CAL, que dependendo da forma que for deferido, ele não consegue fazer corretamente. Tem que ter o auxílio de uma planilha do Excel à parte. E são um dos que mais se perde dinheiro, ou o reclamante ou a reclamada, que são as horas extras noturnas. Tudo bem que nós não vamos falar muito dela aqui, porque o meu foco aqui são os reflexos, mas vamos lá. Tudo dependendo do tempo, a gente tem ainda a aula de amanhã, a gente consegue até dar uma explicaçãozinha mais detalhada nas horas extras noturnas. Aqui eu estou dizendo, ó, horas extras excedentes da 8ª diária e 44ª semanal, com o adicional convencional ou na ausência ou habitualmente pago pela reclamada. Eu vou dar uma reforçadinha nisso aqui, que eu até coloquei em negrito lá. A professora Sandra falou muito bem no começo, referente às convenções coletivas. O que acontece? Muitas vezes a discussão de qual sindicato representa aquela categoria. Isso pode acontecer por uma falha no TRCT, isso pode acontecer por você não descobrir mesmo qual que é o sindicato do empregado, ou você inseriu uma convenção coletiva errada, ou você não achou a convenção e não colocou. Aí o que acontece? Já aconteceu muitas vezes, gente. Não achou nada? Você pede o adicional de 50%. E normalmente, quando o empregado chega até ao escritório de advocacia, muito pouco se tem de documentos. Dificilmente a pessoa guarda os olerites bonitinho para te mostrar, para você poder fazer a sua petição inicial bonitinha. De repente só tem uma meia dúzia perdido lá, tal. E nesse ou outro não tem nenhuma hora extra paga, ou se tenha com 50% e tal. Então, o que acontece? Às vezes a gente calcula, o juiz vai lá, você conseguiu fixar uma jornada com base em depoimento de testemunha, ou os cartões de ponto, etc e tal. Você consegue ganhar uma diferença de horas extras. Mas o juiz manda compensar os valores pagos. Então, você apura uma hora extra com 50, aí você pega lá depois todos os olerites da empresa, tem adicional de 60, de 70, de 80, e assim por diante. Então, o que acontece? De repente, você encontrou lá uma diferença num determinado mês de 15 horas extras. Só que você vai compensar 12 horas extras pagas com 80%. Então, você calcula 15 com 50, compensa 12 com 80, provavelmente vai dar um cálculo negativo. Você encontrou quantidades maiores, porém você deduziu valores maiores. Então, para evitar isso, na ausência, o habitualmente pago pela reclamada, você já consegue fechar mais um cerco. Porque se a empresa juntar os olerites e tiver um adicional superior àquilo que você está pedindo, que é o mínimo legal, você já consegue fazer perder essa parte de não ter esse prejuízo. Sendo sua base de cálculo nos termos da súmula 264 do TST, essa súmula tem que ter tatuada no braço quando se fala em hora extra, não pode esquecer. Com a inclusão, nesse caso aqui, diferença salarial, adicional de periculosidade e adicional noturno, inclusive. Isso aqui amanhã, se nós tivermos um tempo, eu vou tentar, apesar que, já aproveitando, fazendo uma publicidade aqui, na semana que vem, nós vamos ter o nosso curso nos dias 10, 11 e 12, no mesmo horário aqui, das 10 ao meio-dia, de forma presencial e online, 7,77 teses matemáticas para contestação de cálculos iniciais ou de liquidação.
Esse curso vai ser bem bacana, porque eu estou dando alguns spoilers devagarzinho aqui, mas é um curso bem legal, aonde eu vou demonstrar para vocês algumas teses já mais vinculantes, já mais aceitas dentro do processo trabalhista, no qual as empresas não observam e perdem muito dinheiro com isso, e tem uma tesezinha lá mais polêmica para o final, tá? Eu até já debati com juízes a respeito. No curso eu falo, posso até dar nome aos bois, conversamos bastante a respeito. Tem muitas ideias que acompanham o meu raciocínio, outras não, mas aí a gente vai debater no curso de quem tiver na próxima semana. Vale a pena para quem trabalha com empresa não perder esse curso. Voltando lá, DSRs e feriados, claro que com a OJ 394, a partir de 20 de março de 2023, em 13º, férias gozadas, indenizadas em dobro, simples e tal. Então, aqui a gente faz todo esse amarrado do pedido. Ah, professor, mas é tanta coisa. Depois você só vai analisar a questão. Você tendo isso montado, você vai jogar em todas as suas petições iniciais do mesmo jeito. Só que sempre prestando atenção da forma que o juiz vai dar, que às vezes a forma que o juiz dá na sentença nem sempre vai ser. Ele pode falar em outras palavras, mas às vezes foge algum detalhe aqui. Então tem que ficar esperto para, se for necessário embargar, no momento oportuno, embargar. Tudo bem por aqui? Alguma dúvida aí no chat? Vamos seguir. Aqui o nosso quadrinho também, que é interessante. Isso aqui vai tudo para vocês. Aí vocês vão ter a aula disponibilizada ainda há um tempo pela ESA. Converso com o pessoal aí para saber o tempo. Não sei se são 30 dias. Tá? Isso aqui é muito importante ter, que isso aqui eu acho que visualmente facilita muito mais do que o escrito. Tá? Mas o escrito ele é importante, que ele tem que fazer na parte da causa de perdida da petição inicial. Aí nós temos aqui, tá? Nós temos alguns percentuais, eu chamo de fórmulas mágicas, que facilita o dia a dia na advocacia. Claro que eu já vou deixar bem claro aqui que tudo isso que eu vou mostrar para vocês agora, esses quadros, esses percentuais, em liquidação de sentença não cabe. Ele cabe para você bater o olho num cálculo, na hora que você vai conferir um cálculo, ele te ajuda a ter uma noção se aquele reflexo que está naquele cálculo, ele está correto. E eu vou mostrar alguns para vocês aqui, inclusive na nossa lousa, para a gente saber como é que a gente chegou nesse percentual. E, para vocês terem uma ideia, até a gente brincou aqui na aula passada, aqui do curso Arte de Pedir, e é uma pergunta que eu gosto muito de fazer nos cursos para o pessoal, é a questão de quanto significa os reflexos das horas extras, em termos assim de percentual, como normalmente o advogado calcula isso na petição inicial, como normalmente numa mesa de audiência você começa a fazer o cálculo juntamente com o juiz lá para fazer uma tentativa de acordo. A grande maioria chutou 30%, 35%. Alguns mais ousados aqui na aula anterior chegou em 60%, 50%. E, na verdade, pensando numa dispensa sem justa causa, a coisa vai muito além daquilo que a gente está falando. Neste caso aqui, ó, um cálculo inicial, por se tratar de estimativo e, atualmente, conforme já dito, com o entendimento majoritário da não limitação dos valores pleiteados, bem como a suspensão dos honorários advocatícios sucumbenciais para os beneficiários da justiça gratuita, podemos aplicar os percentuais nos quais eu chamo de mágicos para facilitar a apuração dos reflexos. Ok? Então, assim, no começo da reforma trabalhista, teve um medo terrível. Muita gente até começou a ter aquela avalanche de petições iniciais antes da reforma
e com medo dessa questão, e realmente dava medo mesmo, porque eu cansei de fazer cálculos negativos no começo. Porque o advogado estava habituado, o artigo 840 da CLT, eu achei que ele foi muito válido. Claro que esse início dele foi muito conturbado, porque normalmente o advogado tinha aquele hábito de fazer lá os pedidos de A a Z, tudo a apurar, a apurar, a apurar, todas as verbas. Aí você vai para uma audiência, como é que você vai fazer um acordo decente para o seu cliente, seja a empresa ou seja o empregado, sendo que você tem uma petição inicial lá com N pedidos e tudo verbas a apurar? Quem vai chegar num valor? Vale 5, vale 10, vira um leilão que muitas vezes a empresa dá um tiro no pé. Eu já conheço casos que a pessoa tinha um X para negociar, ela queimou esse X de cara nas primeiras audiências, quando estava pela empresa, porque não tem a noção do valor. Então, acho que o artigo 840 que ele pediu para colocar os pedidos, né, na petição inicial, eu achei muito válido, porque era muito vago, isso era muito difícil para fazer. Só que no começo ele começou a ser aplicado de uma forma meio esquisita. De duas formas. Primeiro, na limitação dos pedidos. Eu acho super injusto. Por qual razão? Normalmente, o advogado do empregado, ele não tem todos os documentos em mãos. E ele está partindo de uma fala que o seu cliente está dizendo lá, o que aconteceu com ele monta a sua petição inicial, lá tem 2, 3 olerites e tem que fazer uma conta por cima. Então, ele não tem como estimar. Então, ele pode colocar ou muito alto, que às vezes ele pega o último salário e dentro, vamos supor, de 5 anos, a pessoa começou lá como um office boy da empresa, o cara subiu, virou um diretor e sei lá o quê, e mudou o salário dele bastante. Então, ele começava ganhando 1.000, o final dele era 5.000 dentro da empresa. Dá muita diferença. E a questão dos honorários sucumbenciais, que muitas vezes começou a ser arbitrado o quê? Sobre a diferença entre o valor da causa com o valor da condenação. Isso praticamente já não vejo mais acontecer. Hoje nós vemos a questão dos honorários sobre os pedidos totalmente improcedentes. E ainda a pessoa que é beneficiária da justiça gratuita ainda fica em caráter de suspensão. Então vamos lá, ó. DSRs, domingos e feriados. Por que eu falo isso, domingos e feriados? Eu falo sempre dessa forma, e não somente DSRs. Ah, professor, mas tem a Lei 605 de 49 que fala dos feriados que estão dentro dos DSRs e tal. Enfim, mas tem muita jurisprudência hoje que a gente consegue, com base nelas, derrubar na contestação de cálculo, se não estiver pedido, porque descanso semanal remunerado, a gente pode considerar que só se refere-se aos domingos, porque quantos descansos semanais remunerados temos na semana? Apenas um. Então, se você não incluir os feriados, dá uma diferença grande. Eu coloquei aqui até de exemplo na aula passada, o mês de novembro. Se você pega o mês de novembro, que nós temos 3 feriados, temos dia 2 finados, temos 15 Proclamação da República e Consciência Negra dia 20. E, de repente, nesse mês aí, temos 4 domingos que desses feriados, esses 3 feriados não caíram. Nós temos 7 DSRs. Então, se você for fazer uma conta que não pediu de forma correta, se nós temos lá 23 dias no mês de novembro úteis, mais 7 DSRs, que são os domingos e feriados, dá muito diferente se você pegar lá, dividir por 23 e multiplicar por 4 domingos apenas. Isso é um único mês. Professor, como é que você chega naquela média de 20%? 25 por 5. Normalmente, se você for pegar, nós temos aí uma média de 12 feriados por ano. Então, isso é uma média. Ah, vou fazer um cálculo de liquidação. Você, obrigatoriamente, você tem que pegar mês a mês e verificar.
quantos domingos e quantos feriados tem em cada cálculo, em cada mês. Janeiro tem um X, fevereiro outro, março outro, abril outro. Você tem que acompanhar, porque como é que é feito o cálculo do DSR das horas extras? Isso, estou dizendo, estado de São Paulo, Rio de Janeiro é diferente. E eu vou falar como que é o pensamento do Rio lá. Eu até tenho um cálculo do Rio para fazer essa semana. A gente divide pelos dias úteis e multiplica pelos DSRs. Esse é o cálculo do reflexo. Você chegou no total ou na quantidade, depende da forma que você for fazer, chegou no total das horas extras. Vai pegar o valor, vai dividir pelos dias úteis, multiplicar pelos DSRs. Então, uma média de 25 por 5, só de DSRs, nós temos aqui 20% de reflexos. Só de DSRs. Isso vale para hora extra e adicional noturno. Bancários, ainda coloquei o exemplo de bancários lá embaixo. Bancários é mais ainda, que a convenção coletiva fala que o DSR do bancário é sábado, domingo e feriado. A coisa vai muito mais além, ó. Dá uma média de 21 dias úteis por 9 DSRs. Então, bancários chega a 43%. Eu cansei de pegar cálculos de liquidação de bancário no qual o advogado, na petição inicial, ele não pede o reflexo dos DSRs conforme convenção coletiva, sábado, domingo e feriado. Então aqui, ó, se ele não pede dessa forma, ele já está perdendo aqui, ó, 23%, ó, porque eu só vou usar os domingos e feriados. Às vezes não junta a convenção de todo o período, isso é importantíssimo. Às vezes só junta a convenção do último ano. Se você tem 5 anos lá, período não prescrito, junte a convenção dos 5 anos. Isso dá uma diferença tremenda. Agora você imagina a questão da OJ 394 agora, que você soma a quantidade de hora extra com os DSRs para as demais verbas. O 13º salário aqui um pouco abaixo, ó. Nós temos um percentual de 8,33. Da onde eu achei esse percentual? Simples. Cada um 12avos. 1 dividido por 12 dá 0,0833, que dá 8,33. Férias mais 1/3, tá? Simples e proporcionais. É o mesmo cálculo do 13º, 1 dividido por 12, porém a gente acrescenta 1/3 dele, que nós vamos chegar em 11,11%. Uma coisa incrível, às vezes você pega um contrato de trabalho, que a pessoa não teve registro, não usufruiu de férias, eu pego muito isso aí. E tem direito a férias em dobro. Se você não pedir reflexo das horas extras nas férias em dobro na liquidação, eu vou fazer em férias mais 1/3. Eu não vou fazer sobre a dobra das férias. Tem que estar pedido. Aí de 11,11, ela pula para 22,22%. Professor, o PJ Calc faz tudo isso? Faz. Você consegue mexer no PJ Calc de uma forma que ele calcule tudo isso, que ele incida a somatória do DSR feriado com as horas extras para efeito de reflexo nas demais verbas. Você consegue selecionar as férias de período X ou Y para que ela calcule o reflexo em dobro. Você consegue inserir ou excluir o FGTS sobre os reflexos quando houver. Dá para se fazer. Falei do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, os reflexos em DSRs do Rio, eu acho que é por questão de... Eu não tenho muito costume, até esse que eu vou fazer essa semana, se eu recordar no próximo curso das teses, eu vou falar sobre ele. O Rio de Janeiro é 1/6.
O DSR do Rio de Janeiro é 1/6, que é o mesmo que costuma ser do DSR do professor. Tá? É 1/6, não é essa conta. Divide pelos dias úteis, multiplica pelos DSRs. Já é 1/6 do valor das horas extras. É menor. Em percentual, isso aqui dá 17, alguma coisa. É menor. Temos o FGTS aqui, 8%, que o percentual já é normal. E a indenização do FGTS, que é 3,20%, que é 40% de 8%. Ele não incide sobre o aviso prévio. Parece que tá saindo a imagem? O pessoal está me vendo aí? Não, professor, a imagem saiu. Saiu. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o nosso amigo aqui, TI, para dar uma olhada nisso aqui. Vamos dar são 11h03. Vamos dar um pipi stop aí de 5 minutos? Aí eu chamo ele para resolver esse problema e a gente já volta em 5 minutos, pode ser? Continuando aqui, então, peço desculpas pelo equívoco aí, pela falha, mas vamos lá. Então, esses percentuais, conforme eu vinha falando para vocês, eles não podem ser pensados de uma forma para você fazer uma liquidação de sentença, porque quando você faz um cálculo de liquidação de sentença, você verifica mês a mês o que aconteceu. Você vai usar período de férias gozadas do empregado, você vai colocar faltas justificadas, injustificadas, afastamentos, e tem as diferenças de cada mês. Igual eu citei aqui, o mês de novembro é um mês que tem 3 feriados, o mês de agosto não tem feriado, o mês de julho, para São Paulo, tem o dia 9, que é a semana que vem. Enfim, tem diversos, cada mês tem a sua. Então, você tem que fazer mês a mês. Então, esses percentuais aqui, a mesma coisa do 13º. O 13º para uma aula de cálculo aí, raiz, que é uma... Eu estou com saudades de dar, uma aula gostosa de dar, para aqueles que gostam mesmo da matemática. O 13º, você tem que fazer a média da quantidade da hora extra de janeiro a dezembro. E o valor, tá, a base de cálculo que você utiliza é a vigente no mês de dezembro. Férias mais 1/3, você faz a média do período aquisitivo das férias. E a base de cálculo é no mês de gozo das férias. Então, esses percentuais eles servem para que, numa petição inicial, vocês possam fazer com uma certa tranquilidade que vocês não estão dando nenhum tiro no pé e nenhum tiro para cima. Ele é um percentual médio, tá? Ele só não serve para uma liquidação de sentença, que é uma coisa mais bem elaborada, mês a mês, bonitinho. Então, isso aqui dá muito bem para vocês fazerem, só que para olhômetro dá. Que de repente vocês vão pegar uma condenação. O próprio PJ Calc, tá, gente? Acontece muitos erros. Quem mexe com PJ Calc, eu sempre aconselho que toda vez que você acabou de fazer o cálculo, coloca o cálculo em PDF para você olhar e olha verba por verba em cima das anotações que você fez, porque às vezes o próprio sistema ele puxa uma base errada, vem alguma coisa estranha. Então, vamos dizer aqui que num cálculo lá dentro do PJ Calc, que está numa liquidação de sentença, apresentou aqui 20 mil reais de horas extras. Então, se nós estamos olhando lá que a média de DSR é de 20%, a gente tem que ficar esperto que, claro, que ele não vai dar exatamente 4 mil reais de DSR feriado. Mas, você batendo o olho no cálculo, se você olhar lá, caramba, deu 8 mil de DSR, deu 9 mil de DSR, deu 7 mil de DSR,
já tem gato. Está muito distante. Ah, só deu R$ 1.500 de DSR. Tem coisa errada. Então, ao mesmo tempo que isso facilita você a aumentar a sua petição inicial, fazer o cálculo correto dentro da sua petição inicial, também ajuda você a verificar uma conferência básica. Tá? Eu faço muito isso no meu dia a dia. Toda vez que eu acabo um cálculo, eu jogo no PDF, abro ele, vejo minhas anotações e dou uma olhada verba por verba. Que, ó, você pega muita coisa, fala, meu caramba, o que está acontecendo? Aí, de repente, porque o PJ Calc é o seguinte, ele é igual um carro. Se você não souber pilotar, se você não souber apertar o botão correto, se você não souber fazer as coisas que ele determina, vai sair errado o cálculo. Você tem que conhecer cada coisa. E como que você vai descobrir que você apertou errado? É aquilo que eu adoro falar, né? Que é o cálculo raiz, é o cálculo na caneta. Se você não tiver isso na sua cabeça, se você não tiver uma noção de cálculo trabalhista na unha, dificilmente você vai conseguir descobrir um erro no PJ Calc para você contestar ou para você arrumar aquilo que você está fazendo. Da mesma forma, o 13º, ele é uma média de 1/12, que dá 8,33%. Se nós pegarmos aqui, em cima desses R$ 20.000 aqui, vezes 8,33%, ele vai dar uma média aqui de R$ 1.666,66 de 13º salário. Se você bater o olho no seu cálculo, tiver lá 4.000, 5.000, tem alguma coisa errada. Olhou lá, está próximo, deu 2.000, deu 1.800, deu 2.100, está dentro dos parâmetros. Porque aí tem a evolução salarial. Às vezes o salário final dele está maior, ele teve uma promoção dentro do emprego. Então ele vai ter essas pequenas variações, só que isso aí ajuda muito. Eu já peguei muito erro meu mesmo de fazendo o cálculo lá na hora e transferindo alguma coisa que eu deixei de fazer, ou alguma base de cálculo que faltou, que a gente consegue descobrir o erro, voltar e fazer normalmente. Tudo bem por aqui, pessoal? Certinho? Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Continuando aqui. Nós vamos entrar em algumas planilhas agora aqui, na qual vou demonstrar, porque essas planilhas são importantes, porque, na verdade, vocês montando essas próximas planilhas que eu vou passar dentro da petição inicial, e vocês podem, inclusive, até mostrar esses percentuais, porque, na verdade, o que não pode acontecer dentro de um pedido é o slide não está passando. Dá uma olhadinha se você consegue ajeitar para mim. Muita gente faz o seguinte, coloca lá, horas extras e reflexos, da forma que eu coloquei lá, que tem que escrever, e coloca um valor único. Vou até encostar a porta, está muito barulho. Deixa eu encostar aqui. Está na hora do café. Está aqui, vamos ver. Tá, legal. Por exemplo, igual nós escrevemos aqui, a forma de escrever, tá, na causa de pedir, para você conseguir amarrar todo o processo para você ter o máximo possível de extração da cana-de-açúcar aqui, vamos dizer assim. Você não pode fazer tudo isso aqui. Deu certo, obrigado. Colocar lá tudo isso aqui, colocar total 45 mil, 50 mil. Muitos juízes não aceitam. O que eles querem? Eles querem que você separe. Qual que é o valor de hora extra? 20 mil. Qual que é o valor de DSR? 4 mil. Qual que é o valor do 13º? 1.666,66. E assim por diante. Se você não der os valores corretamente para cada verba, o juiz, muitos mandam emendar a petição inicial. Já fiz muito cálculo assim. Nós temos aqui, ó, igual passei para vocês, aí nós temos aqui um mais chatinho, tá, para a gente pensar na questão de percentual, é o aviso prévio. Por que o aviso prévio? Todos esses percentuais que eu passei aqui anteriores, eles podem ser feitos do total que você apura. Você pega lá o total que você chegou, você fez o cálculo da hora extra, pegou lá, ou do adicional noturno que nós estamos falando aqui,
pegou a base de cálculo, pegou o divisor correto, aplicou o adicional, pegou o número de meses trabalhados, chegou no final, encontrou um valor X de horas extras, você pode aplicar esses percentuais conforme couber dentro do seu pedido, tá? De uma forma globalizada. Ah, achei 20 mil de hora extra, igual nós fizemos aqui, 4 mil é DSR. Você pode colocar tranquilamente. O único mais chatinho é o aviso prévio. O aviso prévio, ele é o mesmo percentual do 13º. No entanto, porque ele é 1 dividido por 12. Qual que é a média do aviso prévio? A média dos 12 últimos meses de contrato de trabalho. Então, assim, ó, aviso prévio, 8,333%. Porém, deve-se atentar que esta média não é para todo o período. Quando o contrato for superior a 12 meses, tem que pegar o valor apurado, dividir pelo número de meses trabalhados. Valor apurado do quê? Das horas extras, tá? O total das horas extras ou do adicional noturno ou da verba que você estiver apurando. Divide, de repente ele trabalhou lá por 20 meses, tá? Então você vai pegar o valor total que você apurou, vamos supor que são 20 meses de contrato, dividir por 20 meses e multiplicar por 12. Por quê? O que me interessa é a média dos últimos 12 meses, não é de todo o período. Feito isso, aplica-se o percentual de 8,33%. Aí vem a Lei 12.506 de 2011. Você divide por 30 dias e multiplica pelo número de meses. Vamos fazer aqui uma simulação aqui um pouco mais fácil aqui. Vamos dizer que esses 20 mil reais aqui de hora extra é para um contrato de 24 meses. Então, como é que eu vou apurar essa média de adicional noturno? Primeiro, eu não posso usar os 20 mil, porque o que me interessa para a média do aviso prévio é os últimos 12 meses. Então, eu vou pegar primeiramente, vou pegar aqui 20 mil, vou dividir por 24 meses, vou encontrar, vamos lá, 20 dividido por 24, vou encontrar aqui 833,33. Isso aqui é a média do quê? De um mês. Aí, vou multiplicar por 12 meses, que é o que eu preciso, que é a média dos últimos 12 meses. Então, isso aqui vezes 12 vai dar 10 mil reais. Arredondando a conta aqui. Encontrei os 10 mil reais, eu já tenho a média de hora extra dos últimos 12 meses de contrato. Vou multiplicar por 8,33%. Então, isso aqui, 10 mil reais, vezes 8,33%, eu vou encontrar aqui 833,33. Porém, são 24 meses de contrato, eu vou dividir por 30 dias e vou multiplicar por 36 dias, que vai aumentar 3 dias para cada ano de contrato de trabalho. Senão a gente não vai saber. Divido por 30, multiplico por 36. Então, aqui vai dar, arredondando também, R$1.000. Então, o mais chatinho de se fazer os reflexos é o aviso prévio, porque você tem que tomar esse cuidado. Todos conseguem enxergar a lousa? Não, a lousa não se enxerga. A lousa é ruim de enxergar, né? Vou colocar um pouquinho mais perto aqui. Não adianta, professor, não se consegue ver. Não dá, né? Não. Chegando mais pertinho assim? Pode continuar que está dando para acompanhar bem, por favor. Perfeito, vamos lá. Então, só recapitulando,
eu peguei os 20 mil reais de todo o período, dividi por 24 meses, que nós estamos colocando aqui uma quantidade fictícia do contrato. Chegamos aqui a 833,33, que é a média de um mês. Multipliquei por 12 meses, cheguei em 10 mil, que é o que eu preciso. Aviso prévio, a média dos últimos 12 meses de trabalho. Apliquei a formulazinha 8,33, que é a mesma do 13º, que é 1 dividido por 12. Cheguei no resultado, porém, isso serve para 30 dias. Só que nós temos 2 anos de contrato, então são 36 dias de aviso prévio. Então, dividi por 30, multipliquei por 36, então o reflexo de aviso prévio aqui para esse fim será de R$1.000. O reflexo de aviso prévio de 36 dias. Tudo bem por aqui? Vamos lá? Com base nas verbas acima exemplificadas, podemos facilitar montar os seguintes quadros exemplificativos. Esses quadros vai ser de grande importância vocês tê-los com ele, cobre depois da ESA para que eles possam passar para vocês, tá? Apontando verba por verba de forma fictícia, que a gente aqui não está fazendo nenhuma liquidação de petição inicial, tá? Então são valores aqui, contratos que eu estou colocando. Então coloquei aqui quais são os dados do contrato. 24 meses, mais um mês de projeção de aviso prévio. 25 meses. Uma férias gozadas e uma férias vencidas. Então, esse próximo quadro aqui, eu coloquei um contrato de 24 meses, com mais um mês de projeção de aviso prévio, porque seria 36 dias de aviso, então ele vai aumentar somente um mês. 25 meses dividido. Aí tem uma férias gozadas e umas férias vencidas. Como ficaria essa situação aqui? Nós vamos começar pelas diferenças salariais para... Talvez para vocês aí, eu acho que dá para ver bem. Talvez aqui presencial não tanto, porque o quadro é grande, a lousa é menor aqui, o slide, né? Então, como é que funciona? O que eu coloco lá em cima? São 3 quadros, tá? 3 colunas. Eu coloco aqui na primeira as verbas devidas, eu coloco o percentual na segunda e coloco o valor nas terceiras, tá? Na terceira coluna. Então, eu coloco lá, item A, diferença salarial. Eu já pus o valor total lá de R$12 mil. Lembrando lá no comecinho da aula que eu falei que no exemplo o paradigma era R$500 por mês a diferença. Aqui nós não estamos pensando em reajuste da categoria nesses 2 anos, nem nada, é uma coisa mais simples, básica para a gente poder mexer nos reflexos. Então, 500 vezes 24, R$12 mil. Letra A. Esse é o principal apurado. Então, se nós chegamos no principal, os reflexos ficam mais fáceis. Ó, 13º salário, a letra B. Percentual, 8,33%, ó, R$1.000 dos 12 mil. Férias mais um terço gozadas, 11,11%, 1.333,33. Letra D, férias mais um terço indenizadas. Mesmo valor. Professor, por que você está colocando férias gozadas em férias indenizadas? Já chego lá. Deu o mesmo valor. Aí está lá o item E. Férias em dobro, 22,22%. Não há. No nosso caso aqui, não houve férias em dobro. Não tem valor. Reflexo do aviso prévio em 36 dias. O que eu fiz lá? Ó? Peguei 8,33, dividi por 24 meses, o que nós fizemos aqui, ó. Dividi por 24, multipliquei por 12, dividi por 30 e dividi por 24,
multipliquei por 12, dividi por 30 e multipliquei por 36. Nesse caso, R$600, que nós estamos falando de 12 mil da diferença salarial. Aí o item G. Aqui eu estou pegando tudo, tá, gente? Até a projeção do aviso. Reflexos da projeção do aviso prévio. É a mesma coisa, ó. 8,33, divido por 24 meses, multiplico por 12, aí eu divido por 12 e multiplico por 1, que é 1/12. 41,67. Reflexo nas férias mais 1/3, tá? Que é da projeção do aviso prévio. Já vai para o percentual de 11,11%, porque é os mesmos 8,33 com 1/3 acrescido. Dividir por 24 meses, aqui eu alcanço. Multipliquei por 12, dividi por 12 para saber a média de um mês e multipliquei por 1. Meio redundante, mas é a continha passo a passo aqui. 55 e 56. Aí que vem o importante, ó, o item I. Reflexos em FGTS 8%. Sobre os itens A. Quem é o item A? Diferença salarial, o principal. Item B. 13º salário. Nessa questão também é muito importante a gente saber, dentro de um cálculo trabalhista, o que é verba salarial, o que é verba indenizatória. Então, o item A, a diferença salarial. Item B, 13º salário. Item C, férias gozadas, porque sobre as férias gozadas incide a FGTS. O item D não entra, porque é férias indenizadas. O item F, eu coloco lá, que é o aviso prévio. E o item G, que é a projeção do aviso no 13º salário. Então, aqui, eu estou amarrando os 8% do fundo de garantia sobre todas as verbas acima que são salariais e incidem no fundo de garantia. Olha um total que deu 1.198. Aí no item J, reflexos da indenização de 40% sobre itens A, B e C. Não entrou agora o aviso prévio por causa da OJ 82. 3,20%, 458,67. Então, do total dos pedidos, deu 18.020,54. Então, preste atenção no seguinte, aquilo que a gente vem batendo a tecla. Se não fosse pedido o reflexo de todos no fundo de garantia mais 40%, nesse pedido simples de 24 meses de contrato, uma diferença salarial, nós estaríamos perdendo isso aqui, ó, uma boa parte disso. Isso aqui só ia incidir sobre o item A, sobre os 12 mil. 12 mil reais vezes 11,2%, nós estaríamos perdendo uma parte dele aqui. Então, somando aqui 1.200, 1.650, nós estaríamos perdendo aí por volta de uns R$400 aqui, porque a gente não pediu, não costuma se pedir sobre os reflexos. Então, de grão em grão, a galinha enche o papo. Ok? Alguma dúvida sobre esse quadro? Tranquilo aí, o pessoal do online? Claríssimo, está ótimo. Tá? Então, esse quadro, o que é importante? Vocês montarem esse quadro na petição inicial, que aqui você está separando cada item. Aí, conforme cada pedido, cada situação, vocês vão adaptando. Vocês podem deixar inteiro, igual eu coloquei lá, férias em dobro não vai fazer parte do pedido, tá? E vocês vão estar, assim, extraindo todo o caldo possível lá da cana-de-açúcar. Você pode ver que a cana-de-açúcar, quando a gente vai tomar uma garapa lá, né, um caldo de cana, eles colocam lá a cana, passam no moedor, voltam, passa de novo, volta, até ele ficar só o bagaço. Aqui vocês conseguem extrair tudo da mesma forma. Então é isso que eu digo. Ah, professor, mas se fosse num RH, numa contabilidade, isso automaticamente já aconteceria, se trabalhar de forma correta. Eu dei uma aula em São José dos Campos, onde era uma pós-graduação que
a maioria do pessoal lá, cerca de 90% ou mais, eram pessoas de RH, porque a pós era voltada para RH. E eu fui convidado para falar sobre cálculo trabalhista. Cheguei lá, foi uma surpresa muito grande, porque eu aprendi até mais do que os alunos, porque foi um confronto de informações, porque eles estão acostumados naquela metodologia do RH, da contabilidade, de fazer isso aqui normalmente. Para eles, isso aqui não era surpresa. E eles ficavam inconformados de eu dizer que, num processo trabalhista, se isso aqui não tiver pedido claro, explicitamente, com muita cautela, porque o processo ele não provém só do advogado, né? Eu falo muito isso para minha esposa, que o difícil do advogado é que não é uma coisa que só depende dele. Eu, como perito, como matemático, como faço cálculos da minha empresa, eu dependo só de mim e do sistema. Então, é a minha parte aquela. Aí, claro, eu dependo lá do arbitramento dos honorários do juiz, eu dependo da vara me liberar o alvará, que eu fico dando pulo igual vocês da mesma forma quando entra um alvará na conta. Mas a advocacia, ela depende de vários. O advogado, você depende do seu cliente ser bem claro para pedir as coisas, que às vezes o seu cliente vai falar uma coisa lá na audiência que ele não falou na sua entrevista. Aí já era, né? Ou você entra com um novo processo, ou você perde aquele, ou já passou o tempo. Aí você depende dos servidores da vara para o processo andar, você depende da testemunha, você depende do juiz que vai julgar, você depende do desembargador se você recorrer. Então não é uma coisa que depende só de você. Então você tem que estar armado, o mais preparado possível, para que quando você for enfrentar os desafios da advocacia, que vai desde da entrevista, dos recursos, da sustentação oral, vocês estarem preparados para que no final desse trabalho árduo e maravilhoso que é de vocês, eu acho o direito uma das áreas mais lindas que tem. Eu, infelizmente, não sou advogado, mas eu acho uma profissão linda, linda, uma das melhores que eu acho. Esse trabalho todo árduo, às vezes de anos que vocês estão, chega num momento melhor, que é do nos faz rir ou nos faz chorar, dependendo do lado que está, a gente acaba perdendo por questões que deixou de aplicar lá atrás, ou até mesmo pelo escritório, porque normalmente o advogado dificilmente faz cálculo. E a minha intenção aqui com vocês, desses 3 cursos que nós estamos ministrando, desde a semana passada, que foi a palestra Arte de Pedir, o de hoje e o da próxima semana, não é ensinar um advogado a fazer cálculo. O universo dos cálculos trabalhistas, ele vai muito além disso. No entanto, o que eu quero passar do fundo do coração para vocês? É que vocês têm condições, dentro daquele todo o trabalho de vocês, pelo menos pedir de uma forma máxima possível para que o trabalho de vocês no final seja bem valorizado. Não por uma falha, claro que todos nós somos falhos, tá? Ainda mais quando se envolve com números, mas a minha intenção não é essas contas todas para vocês. A minha intenção é vocês saberem pedir, né? Ter a arte de pedir, fazer monetizar a sua petição inicial, porque o que é mais difícil aqui? É você provar a diferença salarial. É você pegar lá a sua testemunha com um paradigma e provar que o seu cliente lá, o empregado, ele faz jus a essa diferença salarial. Você conseguiu isso, o resto é consequência, é acessório, é reflexo aquilo que você olha para o espelho. Se você olhar para o espelho e só ver que está com um alface no dente, você não vai ver que está com a sobrancelha torta, que está com óculos esquisitos. Você tem que ver por um total. Como é que está minha barba? Está bem feita? Meu cabelo está bonitinho? Não, aqui não tem muito cabelo, mas vai ter. O cabelo está bonitinho? Essas coisas todas. Você tem que ver tudo, tudo. Então, isso é importante. O nosso próximo quadro, nós vamos falar da periculosidade. Vai chegar um momento que nós vamos parar mais uns 10, 15 minutinhos de aula. Aí, ainda bem que amanhã
tá? Porque amanhã a gente consegue fazer tipo uma revisãozinha inicial para a gente continuar e finalizar de uma forma mais clara possível e deixar um tempo bem legal para vocês, de repente, tirarem dúvidas seja do que for, da parte do curso, do próximo, do anterior, a gente vai batendo um papo a respeito. Base de cálculo, primeiro lugar. Salário base mais diferença salarial. Eu canso de pegar processo, inclusive eu peguei no mês passado. Um processo que a pessoa ganhou a diferença salarial, só que assim, ela perdeu. Olha como é que são os detalhes, como um advogado, ele não pode dormir. Como diz o Zeca Pagodinho, camarão que dorme a onda leva, né? Não pode acontecer isso. Em primeira instância, foi julgado improcedente o pedido de diferença salarial, desse meu caso do escritório. O advogado recorreu e ganhou no RO. Aí depois a empresa não recorreu de revista. Ganhou a diferença salarial. Só que o juiz deu lá diferença salarial e reflexos em DSR, 13º salário, aviso prévio e fundo de garantia mais 40%. Normalmente, tá, quando o recurso vem, quando a decisão vem de recurso, elas costumam ser mais sucintas, tá, para essa parte de cálculo. Então tem que tomar mais cuidado ainda. A sentença ela costuma ser mais detalhada, os acórdãos nem tanto. Aí o que aconteceu? Ele tinha ganho periculosidade e tinha ganho horas extras em primeira instância. Só que já teve um erro grande que não se falou da súmula 264 na sentença sobre as horas extras. Só que na periculosidade, o juiz fala reflexo em 13º, férias mais 1/3, aviso prévio, tal, e horas extras. Beleza. Tá? Tudo bem. Só que vocês vão ver que não é assim tão tudo bem. Aí o que aconteceu? E a diferença salarial era razoável, era uma faixa de R$1.000 por mês. Eu tive que ligar para o advogado. Falou, doutor, aconteceu assim assado, só que o acórdão ele deferiu a diferença salarial, só que não teve a questão da periculosidade. A periculosidade eu vou apurar sobre o salário do reclamante. Aí começa a vir aquelas teses, né? Que isso que dá problema na discussão. O salário do reclamante. Aí eu já começo a montar a contestação. Já falo com o advogado, já vou montando a contestação, que eu sei que vai vir pau lá na frente. Eu vou ligar para o advogado, logicamente ele vai falar o quê? Marcão, faz o que é melhor. Só que a gente liga para confirmar, para bater um papo, para a pessoa ficar ciente. O que eu fiz? A periculosidade com a diferença salarial dentro da base. Só que ali eu já pensei, falei, poxa, isso vai vir contestado, porque se eu estou pelo advogado da empresa, ia descer a lenha lá e falar, ó, não mandou colocar a diferença salarial na base da periculosidade. Aí eu falo, não, só que a periculosidade dada em sentença, ela deu 30% sobre o salário base do reclamante. O salário base do reclamante não é mais aquele que ele recebeu em olerite. É o salário do paradigma. Esse é o salário base do reclamante. Foi reconhecido em acordo. Então, eu já vou montando a minha tese. Quando eu faço o cálculo, eu já vou pensando lá na frente e volta mesmo. Só que é uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer. Tem juiz que pode acatar, não de fato, ó, tem razão. Realmente aquele salário que o cara ganhava, não ganha mais. Ele está ganhando agora o salário do paradigma. O salário base ele utilizou de forma correta. Tem juiz que vai lá e fala assim, não, a diferença salarial não foi deferida na periculosidade. Então, assim, fica uma coisa assim muito ruim de você discutir isso numa execução. Porque você pode ganhar como você pode perder. Aí é uma coisa que tem hora que dá dor no coração, que a gente vê tanto dinheiro correndo por baixo da ponte por questão de detalhes que faltaram. E isso, prestem muita atenção, é uma dica até importante que eu não tinha pensado no curso, mas acontece bastante. Toda vez que vocês reformam a sentença via RO, prestar muito bem atenção se a verba que você reformou
ela não tem ligação com alguma verba que você ganhou em sentença. Tá? Primeiro, para que você faça dentro do seu recurso ordinário esse pedido. Segundo, para que, caso aconteça algo como aconteceu esse, você possa embargar o acórdão para que seja sanado e na liquidação de sentença não comece a dar murro em ponta de faca, que é uma faca de dois gumes, não tem como você saber o que vai dar a discussão. Então tomem muito cuidado com isso. Mesma coisa, ó. Eu fiz um quadrinho aqui, ó. Ele é bem semelhante ao da diferença salarial, tá? Coloquei um valor item de A a J, tá? Isso aqui é importante. Isso aqui ele vai aonde? Ele vai no pleito, né? Na causa de pedir, a gente fala desta forma aqui. Isso é na causa de pedir. Quando você for colocar o seu pleito, faz jus ao adicional de periculosidade ou diferença salarial. É uma pena que isso aqui dá um trabalhão lascado, tá? Isso aqui fica bonitinho pra caramba numa petição inicial se colocasse dessa forma aqui, mas isso aqui realmente dá um trabalhinho legal, a não ser que você tenha montado e consiga. Hoje tem vários recursos, né, que possa fazer, mas não é difícil de fazer, porque na verdade isso aqui vai ser meio que um copia e cola para diversas verbas. Você vai excluir, colocar quem tem uma manha. Eu particularmente não sei fazer. Quem fez isso aqui foi minha filha. Mas eu acho fantástico. Acho que fica uma coisa bem limpa para se ver, né? Eu acho que fica bonito. E a petição inicial, conforme a professora Sandra falou, quanto mais clara, mais objetiva, mais sucinta, ela fica melhor. Mas tem coisas que a gente não consegue fazer tão sucinto assim. Ó, aqui, que nós voltamos aqui. Então, os pedidos normais de A a J, ok? Nós temos lá o adicional de periculosidade de R$15.000, que eu coloquei o valor lá fictício, ok? 13º salário, a mesma coisa, ó. Férias gozadas, a mesma coisa. Indenizados, o mesmo percentual. Férias em dobro, 22,22 não há. Agora, você parar para pensar, e se fosse um contrato de 5 anos, que tivessem 2 férias em dobro, e você não pediu o reflexo do adicional de periculosidade na dobra das férias, você já ia dar uma perda enorme. Imagina, no mínimo, se são 2, seriam uns 22,22. Vamos pegar aqui. Os próprios 15.000 vezes 22,22%, você já estaria perdendo R$3.333. Porque deixou de pedir. Ah, mas eu ganhei férias em dobro. Tá lá no pedido lá. Das verbas contratuais e rescisórias. Olha, realmente o reclamante não usufruiu das férias. Foi provado por meio de testemunho. Então faz jus às férias em dobro. 2015, 2016, 2016, 2017, férias simples 2018 e 2019, proporcionais 2019 e 2020. Ah, você ganhou ali, naquele aspecto. Só que quando você trata outra verba e vem os reflexos, você tem que falar novamente da dobra das férias. Já aconteceu o caso, e gente, dá uma confusão. Às vezes acontece no julgado de vir assim, o juiz dá reflexo no FGTS 8%, numa verba, e na outra ele dá FGTS mais 40% e aviso prévio, na outra verba. Só que a pessoa pediu demissão. Não embarga. Isso fica uma situação tão complicada para a gente, por quê? Transitou em julgado. Vamos supor que a diferença salarial é só o FGTS 8%. Na periculosidade, o juiz deu FGTS mais 40% e aviso prévio. Aí o que fazer? É um pouco complicado porque eu digo o seguinte: transitou em julgado, não foi embargado. A gente discute muito isso no escritório. Aí eu sempre pergunto, para que lado que está? Por quê? 2 mais 2, para quem está pela reclamada, você tem que tentar fazer 3. 2 mais 2 pelo reclamante, você tem que tentar fazer 5. E 2 a 2 como perito, tem que ser 4. Então muda a questão. Aí se você for pegar o pé da letra, transitou em julgado,
Poxa, então o que acontece? A diferença salarial só vou apurar o FGTS 8%. A periculosidade, eu vou calcular o FGTS mais 40 e o aviso prévio. Aí eu estou lá pela empresa. Eu vou colocar lá, olha, Excelência, conforme termo de rescisão de tal, folhas tal, o reclamante pediu demissão. Pediu demissão não faz jus ao aviso prévio, não faz jus à indenização de 40%. Então, requer de ofício, sei lá, a gente começa a pensar em um monte de coisas para contestar e não apurar essa verba. Aí, como perito, aí que vem a bucha, né? Porque aí a gente está tão acostumado, que eu atuo pelas partes há 25 anos, como perito há 5 anos. Aí vem uma situação dessa na mão, e vem muitas, muitas. Aí eu falo, poxa, o que eu vou fazer? Normalmente, eu sigo aquilo que está escrito e transitou em julgado. Eu não fico pendendo, porque assim falo, poxa, se eu tirar, eu estou advogando pelo reclamante. Se eu incluir, eu não estou advogando pela reclamada, eu estou respeitando o que está na sentença que transitou em julgado, mesmo estando errado. Mesma coisa do juiz dar lá um percentual, lá uma proporção de 13º salário de 10 dozeavos, e você sabe que com a projeção do aviso prévio seria 12 dozeavos, não embargou, a coisa se passou, não se pediu, você não pode colocar 12 dozeavos. E tem que tomar cuidado que o PJTK que coloca. Você coloca para ele apurar, ele vai apurar o que ele entende. Você vai pôr o contrato, admissão, demissão, vai colocar lá a distribuição, vai colocar que quer calcular 13º salário, ele vai colocar lá com a projeção, vai colocar 12 dozeavos. Aí você tem que ir lá nos parâmetros da verba, colocar lá 9 ou 10 que o juiz deu. Senão ele vai calcular errado. Errado não, ele calculou certo, mas ele calculou errado de acordo com a interpretação da sentença. Então aqui, gente, a periculosidade ela ficou parecida com a diferença salarial. A única questão aqui que no começo foi a base de cálculo, tá, do salário base mais a diferença salarial. Os percentuais são os mesmos e nós chegamos aqui a um total de pedidos de 22.525,68. Como nós temos aí 10 minutos e o próximo assunto é o adicional noturno, eu já vou deixar ele para a próxima aula de amanhã, para nós falarmos dele, que ele já dá um diferencial dos outros dois demais, tá? Aqui logo um spoiler da aula de amanhã, né? Que a gente já fala do adicional noturno, que a base de cálculo vai ser o salário base, mais a diferença salarial, mais o adicional noturno, mais o adicional de periculosidade na base de cálculo do adicional noturno. Não sei se alguns que estão aqui na aula hoje participaram da palestra da semana passada, da arte de pedir. Eu falei bastante dessa questão de base de cálculo. Eu demonstrei casos reais nos quais teve o pedido inicial, teve a contestação e teve o resultado da sentença. E dentro disso eu demonstrava onde ocorreu a falha e qual seria a solução. É uma palestra muito bacana, de repente a gente pode até voltar a dar aqui novamente na ESA. Foi bem legal e ele demonstrou bastante questões, principalmente dessa parte aqui que é a base de cálculo de pedidos. Gente, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de todos. Não esqueçam, amanhã, no mesmo horário, às 10 horas, a gente vai continuar. Ainda temos 2 temas mais complexos para debater, que é o adicional noturno, a hora extra noturna e os reflexos. E temos um tema surpresa no final, que faz parte do conteúdo, que também é uma forma de você majorar sua petição inicial. É um tema surpresa que, na verdade, ele não é bem um reflexo, mas da mesma forma ele reflete. É o que eu sempre falo. O que eu quero que vocês pensem, que vocês peguem lá o começo da aula, que parece até uma doideira do professor aqui,
que eu joguei a bomba na mão da doutora Sandra aqui para falar, que fala, caramba, a gente vai fazer aula de reflexo, o cara está falando de cana-de-açúcar, o cara está falando de espelho e está falando em pensar fora da caixa. Porque o que eu quero? Eu vou até, isso aqui, me pega aqui, pega. Vocês têm que esgotar os pedidos, tá? Eu deixei um ponto claro que eu vou aproveitar 5 minutos finais, que foi da aula passada, tá? Da arte de pedir. Você pensa assim, eu vou fazer um pedido de adicional de periculosidade. Beleza, adicional de periculosidade. Ah, ele vai refletir aonde? No 13º, vai refletir nas férias mais 1/3, vai refletir no aviso prévio, vai refletir no fundo de garantia mais 40%. O que mais? O cara ganhava hora extra, eu mostrei na aula passada. Ele recebia hora extra quitada e adicional noturno. O advogado, ele pediu somente sobre horas extras. Então, o adicional de periculosidade acabou aqui? Não, ele reflete nas horas extras. Poxa, ele ganhava adicional noturno. Ali, inclusive naquele caso, ele não ganhou diferenças, ele ganhou já em pagamentos no Olerite. Reflete em adicional noturno. Acabou aí, professor? Não acabou. Pô, hora extra e adicional noturno. Ela reflete alguma coisa? Reflete. Aonde? Adicional noturno e hora extra. DSR, feriado. Ah, que mais? Os dois juntos refletem 13º, refletem férias mais 1/3, aviso prévio, fundo de garantia mais 40%. Refletem mais alguma coisa? Em várias. No benefício previdenciário, para a aposentadoria dele lá no futuro. Do tema surpresa que nós vamos falar amanhã. Então, a consciência que eu quero que vocês tenham é que quando a gente tem um processo trabalhista na mão, no qual vocês consigam extrair ao máximo dele dentro da lei, tá? Com testemunha, com audiência, com recurso, com sustentação oral, com tudo mais, documentação, não abandonem a questão da matemática jurídica, de pedir, de uma certa forma, e escolher um bom profissional na hora de vocês fazerem seus cálculos, na hora de vocês contestarem seus cálculos, ou numa perícia contábil, inclusive, que muitos peritos erram. Eu tenho várias guerras, principalmente, que isso aí vai dar curso também uma hora, súmula 85 do TST. É uma das súmulas piores para as horas extras. Gente, obrigado. Estou à disposição de todos. Precisarem, tem os nossos contatos aqui. Vou passar no final aqui, ó, mas amanhã a gente vai ver novamente. Aqui no final tem as nossas... Quem quiser tirar um print aí, mas amanhã... Opa, tem uma surpresa aqui. Tá? Tem os nossos contatos, tem o telefone e o WhatsApp do nosso escritório, meu e-mail, LinkedIn, Instagram. Se vocês puderem seguir, eu agradeço. Muito obrigado a todos e amanhã estamos no mesmo horário aí. Obrigado.